Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que vai tirar você da preguiça e botar pra correr mesmo no inverno é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Sim, a gente vai dar aquele beliscão pra sair caminhando e correndo, né? Se movimentar nesse frio. É isso, começou oficialmente a temporada mais fria do ano, que é também a temporada da preguiça. Fica mais difícil de manter aquela rotina e a disciplina, né, Camila? Sem dúvidas, a gente sabe o quanto o corpo, né, a gente quer ficar dentro de casa, aumenta a preguiça de todo mundo. Isso é muito importante a gente falar, né, Bruna? Porque as pessoas às vezes acham que só com ela que está acontecendo. O nosso corpo fisiologicamente mantém ali o aquecimento interno, então ele precisa regular a nossa temperatura, a gente busca alimentos um pouco mais calóricos nessa época também, em função disso tudo, né, desse friozinho externo que tem. Então, tá todo mundo sofrendo com isso, mas a gente vai ajudar a todo mundo encontrar uma rotina novamente, porque no frio, Bruna, independentemente do que, tudo isso que conspira contra, é uma delícia quando você consegue fazer o treino, porque ele te esquenta, né? Você termina com menos frio do que você estava e aumenta a nossa disposição. Então, vale a pena a gente vencer esses empecilhos que aparecem por aí, porque o resultado é muito positivo. É isso aí. Bom, e é também no inverno que a gente vê um aumento significativo no número de casos de doenças respiratórias. A Fiocruz, aliás, tem feito vários alertas para essa situação, principalmente entre as crianças, como já é esperado para essa época do ano, e por isso a gente convidou uma especialista no assunto, a pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Eunara Negri. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, espero que eu possa ajudar aí com algumas informações para os ouvintes aí. Bom, vamos lá, doutora. A gente falava aqui sobre essa época ser, como a Camila falava, né? As pessoas ficam mais lentas até, não tem tanta aquela disposição como no verão, em épocas mais quentes, para praticar atividade física. Então, por um lado, a gente tem essas pessoas que têm mais dificuldade mesmo de manter uma disciplina de exercícios no inverno, mas do outro lado, tem aquelas pessoas que mesmo doentes continuam a rotina como se nada tivesse acontecendo. Eu queria saber se é um problema a pessoa manter esse treino mesmo doente, e aqui só para deixar claro, estou falando de casos respiratórios, né? Uma pessoa que está com gripe ou que contraiu a Covid, está com bronquite, por exemplo. É um problema essa pessoa manter o treino? Olha, a gente tem que ficar muito atento, porque durante o treino o organismo vai ser mais solicitado em termos cardiovasculares, cardiopulmonares. Se você tem um problema agudo, ativo de doença que não está sendo tratado e continua treinando, você corre risco inclusive de morte. Você pode sobrecarregar seu sistema cardiovascular e ir para um lado perigoso aí da saúde. Então, o ideal é que o paciente procure primeiro uma atenção médica para diagnosticar o seu problema adequadamente, corrigi-lo e, assim que for liberado, possa continuar com os exercícios. Porque a gente sabe que a troca de oxigênio pode ficar prejudicada em muitas dessas situações. E você, com um esforço físico maior, vai precisar de mais oxigênio. Então, você impõe um perigo para o teu corpo. E doutora, só complementando, a gente até, quando a pessoa está nessa situação, ela inclusive não tem nem disposição para isso. Então, quem acha que não quer perder, porque tem aquelas pessoas que são soldados, né, que não importa aí o que está sentindo e passando, né, como a Bruna disse, vai lá. Então, a gente tem que respeitar também, dar aquela baixada, né, recupera direito para poder voltar, né. Sem dúvida, é importante. E outra coisa importante para falar é que nessa época o tempo fica mais seco, chove menos, está mais frio, e todo o sistema de defesa do corpo da gente fica prejudicado. A gente tem um aparelho que chama aparelho mucociliar, que é que nem uma esteira rolante de muco que vem lá debaixo das vias aéreas pequenininhas até aqui em cima a traqueia, e ele
ele é composto por umas células que têm cílios no nosso epitélio respiratório, e em cima desses cílios fica uma fina camada de muco. E isso é que nem um mata-borrão, para tudo quanto é partícula que você inala, tanto de poluição, vírus, bactéria, ela adere nesse muco e essa esteira rolante de cílios manda essas partículas nocivas embora. No inverno, esse muco, no frio, é que nem a gelatina na geladeira. Você põe na geladeira, fica dura, fica mais difícil de transportar. E os micro-organismos podem invadir mais facilmente o corpo da gente. Então, a gente fica mais vulnerável e é maior a necessidade de se hidratar. Então, além de tudo isso, ainda você tem que redobrar a atenção com a hidratação nessa época. Camila, aliás, aproveitando já esse gancho da hidratação, o que você sugere para as pessoas que são corredoras para manter essa hidratação no ponto certo, né? Sim, eu acho que até a doutora Eunara pode endossar mais ainda o que eu vou dizer, mas o mais importante é a pessoa se manter hidratada durante o dia inteiro, bem hidratada, não só no momento do treino, né? Porque tem muitas pessoas que acabam bebendo muita água ou só prestam atenção na hora do treino, então eu vou correr, eu preciso tomar antes e depois, e como a Eunara disse, nessa época do ano mais ainda, né, tem que prestar muita atenção para a gente regular a nossa temperatura do corpo, mas os corredores, principalmente, Bruna, respondendo a outra pergunta, é fundamental que eles se hidratem bastante, né? A corrida é um esporte, é uma atividade onde a gente acaba tendo uma desidratação muito grande. E a desidratação, ela pode ser um fator de risco imenso para uma pessoa. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Então, mas eu não gosto de levar a garrafinha. Tem que se adaptar. Tenha no meio do caminho um bebedouro onde você passa, ou uma lanchonete que você para e compra a garrafinha. Um pouco do treino você corre com ela na mão, né? Existem suportes, do mesmo jeito que o corredor compra um tênis, é legal, de repente, ter um suporte para levar essa garrafinha, então tem que ficar atento sim na hidratação. E outra coisa importante que a gente tem que ressaltar para o pessoal é que nessa época que não chove e tem bastante sol, aumenta muito o ozônio nas camadas mais baixas da atmosfera, perto daqui onde a gente está. O ozônio lá em cima, na estratosfera, ele é bom, porque ele impede a entrada lá dos raios nocivos do sol e tal. Mas aqui embaixo, ele, pelos poluentes e uma reação que ocorre lá pela insolação extrema, ele aumentando muito os níveis aqui embaixo, onde a gente respira, ele aumenta crises de asma, piora a parte da inflamação das vias aéreas superiores. Então quem tem rinite fica pior, quem tem qualquer processo alérgico respiratório fica pior, e ele induz uma tendência a mais inflamação das vias aéreas. Então nessa época de muito sol, pouca chuva e frio, e aumento da poluição, porque não chove, não dissipa, a gente deve evitar correr e fazer atividade mais intensa no período das 10 até as 16 horas, mais ou menos, que é a hora do pico do sol. Isso aí a Camila podia também falar um pouquinho, se ela concorda, né? Sem dúvida, né, doutora, isso assim, e as pessoas percebem, elas sentem, quem sofre disso percebe e sente, mas eu tenho até uma pergunta em cima disso para fazer para você, Eunara, que é o seguinte, por exemplo, quem não tem, né, uma pessoa que não tem alergia, está bem assim com relação às vias aéreas, ela pode desenvolver num momento desse algum tipo de desenvolver uma crise nesse momento? Não seria uma crise asmática, mas sim uma bronquite inflamatória, porque você aumenta a quantidade de radicais livres que a gente fala, né? Você aumenta o estresse oxidativo, que é uma coisa que lesa as membranas celulares. Então, você respirando aquele ar rico em ozônio e particulado da atmosfera, particulado que agora esse PM2,5, que é do diesel, né, que está em alto nível aí na atmosfera, você vai destruindo suas células e pode sim se prejudicar, mesmo sem ter uma doença pulmonar de base. O Band News Informa está no ar. Daqui a pouco tem mais da entrevista com a pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Eunara Negri. A gente está falando sobre a chegada do inverno, como manter a rotina de exercícios mesmo nesse frio. E a gente falou há pouco, Camila, sobre os corredores que podem sofrer um pouco mais, né, por causa do frio, justamente. Você tem algumas orientações para dar sobre o ângulo do braço na hora de a gente fazer essa caminhada e essa corrida? O que tem a ver isso na hora de a gente andar? Pois é, Bruna. Como todo exercício, a movimentação
ela deve ser correta para você executar da melhor maneira. Quando a gente está caminhando lentamente, a gente normalmente deixa os braços mais esticados, acompanhando mesmo o nosso movimento do corpo, que é aquele movimento cruzado que a gente fala, né? Então a perna direita vai à frente, o braço esquerdo vai à frente. Então assim, o braço fica mais esticado. Conforme a gente aumenta essa velocidade, o que acontece? Normalmente a nossa passada dá uma diminuída na caminhada, né? E o nosso braço, para a gente ganhar um pouquinho mais de eficiência, o que é eficiência? A gente conseguir caminhar um pouquinho mais rápido, sem parecer que está, sabe, se debatendo quase, aquele braço mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, para o braço te ajudar a impulsionar para frente, que é o objetivo, né? Você flexionando o braço e o antebraço, formando quase um ângulo ali de 90 graus, ele vai te ajudar bastante nessa movimentação para frente. Né? E quando a gente fala de corrida, a gente tem o braço normalmente é o mesmo, mas o que acontece muito com os corredores é que tem muitas pessoas que acabam cruzando a nossa linha mediana, né? O que é a nossa linha mediana? A corrida a gente quer ir para frente, né? Então, qualquer movimento de lateralidade não é interessante para os lados, né? Então a gente quer usar toda a nossa energia para ir para frente. Então, se o braço da gente, ao invés dele ir para frente e para trás, ele começa a ir de um lado para o outro, né, aquele cotovelo bem aberto e a nossa mão quase cruzando essa linha que divide o nosso corpo, essa linha mediana é a linha que divide o nosso corpo bem no meio, onde de um lado é o lado direito e do outro lado é o lado esquerdo. Então, se você faz essa movimentação com os braços para o lado, você gasta uma energia para o lado e não para frente e para trás, que é a que te ajuda a se movimentar. E isso tudo, como na caminhada e na corrida, você pode trazer uma tensão maior no seu trapézio, né? Aí pode prejudicar no pescoço. Então, a gente pensar no nosso braço é um pequeno detalhe dentro do movimento todo, mas é muito importante para a corrida e para a caminhada. A pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, doutora Elnara Negri, é a convidada de hoje do Band News em Forma. Ela está conversando com a gente sobre a chegada do inverno e como a gente fica mais exposto a desenvolver doenças respiratórias. Doutora, a gente falava sobre como cai o nosso sistema imunológico, né, para as nossas defesas imunológicas. Eu queria saber, uma vez que a pessoa contrai desenvolve alguma crise, que esteja relacionada a essa época do ano, quanto tempo demora para o sistema imunológico dela voltar a se fortalecer? Não sei se é difícil a gente dar uma resposta geral, né? Mas até pensando em pessoas que estão passando aí por algum tratamento, aí tiveram que parar um treino e não vem a hora de retomar aquela rotina. Quanto tempo depois ela pode pensar em estabelecer de novo, né, aqueles mesmos dias com a mesma intensidade que ela fazia antes de desenvolver alguma crise? Depende muito do que aconteceu com ela, se foi qual foi a intensidade do processo infeccioso que ela sofreu, se foi um vírus, se foi uma bactéria, qual foi o nível de acometimento do sistema respiratório. Mas, em geral, o aparelho mucociliar, que é aquele aparelho que eu falei para vocês dos cílios, do muco, ele demora de 1 a 3 meses para voltar ao normal, dependendo da agressão. Agora, o nosso sistema imunológico, com alguns vírus que fazem a gente perder linfócitos, diminuir a nossa imunidade mediada por linfócitos, esse sistema também leva mais ou menos de 2 a 4 semanas para ir voltando depois do insulto. Então, a gente pode dizer que, de uma forma mais geral, não foi uma coisa gravíssima que levou o paciente à UTI e tudo mais ou menos 1 mês depois do insulto, a pessoa começa a voltar ao normal. E aí, Camila, talvez seja o caso, então, de a pessoa, como a gente está falando, de 1 mês, se a gente pensar, então, algumas semanas depois que ela se recuperou, ela pode ir voltando aos poucos, né? Não necessariamente com a intensidade de antes do treino dela? Então, toda retomada, a gente tem que observar, né? E normalmente, quando a retomada é por um motivo de doença, você tem que mais ainda pensar nisso, porque é diferente, eu fiquei parada porque eu estava trabalhando muito, né, eu fiquei parada porque eu tirei férias e não treinei, e às vezes as pessoas acabam tendo uma ansiedade, acham muito ruim, é muito difícil, inclusive, às vezes passar por esse processo de retomada, e por isso que é tão importante a gente sabe que às vezes não dá para fugir dessas coisas, mas é tão importante a gente tentar se cuidar, sabe, aquela coisa da mãe, põe a meia, usa coloca o casaco, não termina de treinar,
treinar, por exemplo, quem está ao ar livre, a gente falou agora há pouco sobre os corredores, mas tem muita gente que treina na academia sua e fica com aquela camiseta molhada, né? Então, o problema não é o passar frio, né? O problema é você ter aquela camiseta molhada colada ali no teu corpo durante um tempo ainda pós-treino. Então, assim, troca rapidamente. Eu falo que a camiseta ela é uma coisa que tem que ser trocada, porque você acumula aquele ar gelado, aquele líquido gelado ali no teu corpo e a chance de você piorar é muito grande. Então, assim, essa retomada sim tem que ser aos poucos, dificilmente a gente volta, na verdade a gente não volta no mesmo nível que a gente estava, ou as mesmas distâncias, a mesma carga, mas a notícia boa é que o corpo em 2, 3, 4 semanas já volta de novo, se você respeitar. Agora, se você não respeita, você pode ter as recaídas dentro da própria situação que você estava antes, né? Ou ainda alguma outra nova, um vírus novo de repente, né? Doutora, deixa eu aproveitar isso tudo que a Camila falou agora para te perguntar sobre o ambiente, né? A Camila comentou da academia. No inverno, você sugeriria para uma pessoa que pratica atividade física continuar, no caso dos corredores, né, que a gente está focando mais aqui hoje, focar o treino dela no ambiente aberto, então fazer mesmo na rua, mas aí mais sujeita a um vento gelado, a tal da friagem, né? Ou optar pela academia, um ambiente fechado, só que com um contato maior e mais próximo de outras pessoas. O que é menos pior nessa época do ano? Se tiver condições de ser ao ar livre e nesses horários fora das 10 às 16 horas, num ambiente onde tiver mais árvores, porque a gente sabe que as árvores elas conseguem filtrar o ar um pouco, então no centro, se você vai correr no parque, por exemplo, é mais legal você correr no centro do parque do que na periferia, perto das avenidas, que a gente tem uma tese de uma aluna minha, Ana Paula, que mostrou que a casca da árvore vai ficando cada vez mais limpinha em direção ao centro do parque, quando comparado à periferia. Então, se você conseguir não, fora daquele período das 10 às 16, numa área arborizada, central, de um parque correr, maravilha, não tem problema o ar frio, desde que você se hidrate bem e que esteja bem. Agora, se você não tem essa possibilidade e está nessa hora do pico da poluição, o sistema interno com um ar mais limpo seria menos nocivo. É lógico que vai ter um monte de gente que vai estar lá na academia doente, que pode passar isso para você. Então você tem que ficar esperto com isso. Às vezes até o duro é correr de máscara, né? Como a gente fazia na pandemia, que é muito difícil, mas assim, procurar um pouquinho de distanciamento das pessoas em volta na academia e sempre uma coisa super importante para a gente passar para todo mundo, ter a vacinação em dia com os vírus sazonais. Então, ficar sempre esperto com a vacinação, que é uma coisa que vai te proteger dos quadros, principalmente dos quadros graves, né? Essa história de que a friagem deixa a gente gripado, é verdade isso, doutora? A pessoa tem como ir correr na rua bem protegida para evitar ou não? Ela está sujeita a isso, ponto, não tem o que fazer. Esse negócio da friagem tem a ver com aquela história do muco, lá do aparelho mucociliar que eu te falei, que quando o muco entra na geladeira, um ar frio que você inala, ele fica mais duro e mais difícil de respirar. Então, a gente se agasalhando bem, mantendo a parte da que a gente chama do core, né, do corpo da gente bem quentinha e se hidratando bem, a gente consegue driblar essa coisa do ar frio. E, na verdade, a gente acaba proliferando muito mais facilmente os vírus. Esse é um grande problema, né, doutora? Então, também, às vezes, você tem mais vírus no ar e todo mundo acaba se contagiando, né? Se você está num ambiente fechado e nessa época você pega o ônibus, todo mundo fecha o vidro, você entra numa sala, todo mundo fecha tudo. Então ali a concentração de partícula viral aumenta mesmo, né? A gente sabe disso aí. Então é essa coisa de arejar os ambientes que a gente aprendeu muito com a pandemia, né? Quando possível usar máscara nos ambientes fechados e ficar sempre em dia com a vacinação. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta sobre asma, que você já comentou rapidamente aqui, doutora. A atividade física auxilia no controle das crises de asma? Sim, a asma, quando bem controlada, e existem medicamentos disponíveis no SUS para todo mundo que tem asma, não deixe de cuidar, é uma doença potencialmente fatal, tratável e com medicamento disponível de graça, então isso é super importante a gente chamar a atenção da população. Você fazendo exercício físico regular,
e não extenuante. A gente, por exemplo, corredor de maratona, às vezes ele se machuca, ele tem um fenômeno que chama marginação dos leucócitos, ele fica imunossuprimido por excesso, por overtraining, mas aí a Camila sabe falar melhor do que eu sobre isso. Mas você fazer um exercício aeróbico regular diminui a inflamação do seu corpo fica menos inflamável, assim, vamos dizer assim, inflamogênico, né? E aí você acaba fazendo uma diminuição das crises, se você fizer realmente exercício físico regular, mas sempre com tratamento medicamentoso da asma em dia, de acordo com a gravidade, com a orientação do seu médico, né? Tem muitos médicos que indicam para crianças a natação, né, doutora? Então, a natação, mas qualquer tipo de exercício vale a pena. Sim. A natação é legal, mas tem que tomar cuidado com natação em piscina com cloro, porque aí piora a asma, e piora a rinite, piora tudo na criança. Tem que ser aquela piscina salinizada, para quem tem asma ou alguma atopia. Muito bem, quero agradecer demais a conversa com a pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Eunara Negri. Doutora, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu é que agradeço a vocês, aprendi demais aí com vocês duas, um grande dia aí para vocês. Muito obrigada. Oi, Informers, o assunto hoje é a chegada do inverno e como a gente pode se preparar para manter a rotina de exercícios mesmo nesse frio. E aí, Camila, a gente pode dar algumas sugestões aqui de acessórios, né, para acompanhar os treinos, para evitar essa friaca. Pois é, tem gente que acha, né, Bruna, que você coloca muito casaco, inclusive, né, que aí você transpira mais e aí você emagrece mais. Né? Ai, meu Deus. Pois é, a gente já falou tanto disso aqui, já falou, chega, não vamos mais falar. Mas tem um monte de acessório que pode ajudar quem sai para correr, ainda mais a gente falando dos horários, né, se a pessoa for até as 10 horas da manhã, que conseguir ter essa flexibilidade de respeitar os horários para ter uma qualidade de ar melhor, e depois das 4, a gente vai pegar, além de tudo, o dia mais frio, né? Então o ar vai estar mais gelado. A gente tem sempre alguns acessórios que ajudam demais os corredores ou as pessoas que estão ali caminhando mesmo, e que assim, por exemplo, eu gosto sempre de falar que é muito importante nessa estação do ano você ter um casaco fino, que a gente chamou de quebra-vento, bem fininho. Por quê? E com bolso. Porque no frio a gente pode usar pequenos acessórios para esquentar a gente correndo, mas que você possa tirá-los também, para não te atrapalhar, porque depois que você começa a correr, quem já corre está acostumado, você transpira demais, sua demais, pode aumentar ainda mais essa desidratação, fica muito desconfortável, porque acaba aí transpirando bastante se você tiver com muita roupa. Então, se você tem esse casaquinho com um zíperzinho, tem muitos corredores, lojas que vendem, né, esses acessórios típicos para corredor, além dele impedir aquele vento gelado, sabe, que bate no seu peito, ele é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, esse tecido fininho com bolso, você pode, por exemplo, guardar a sua luva, né? A gente sabe que no frio as extremidades ficam com menos circulação sanguínea, então aí você consegue tirar e guardar. Um gorro, você também consegue tirar e guardar no bolso no meio da corrida. Essas pescoceiras também, que às vezes, ou faixas que a gente coloca em volta da orelha também se esquenta demais, você consegue guardar. Tem aqueles famosos manguitos, que são como se fossem uma perna de lycra, uma manga mesmo, bem justinha, que esse até você pode simplesmente descer para o punho e ele fica ali, acaba não te incomodando tanto, mas esse casaco com fininho para proteger do vento e ter um bolso assim nas duas laterais, ele é muito útil e pode te ajudar bastante durante os treinos de corrida. Quem aí resiste aos quitutes da festa junina? Ouso dizer, Camila Hirsch, que essa é a festa popular mais desejada do ano, viu? Porque só tem coisa boa, é aquele combo de friozinho, comida gostosa, roda de dança. É bom demais, fala aí. Ai, é uma delícia, Bruna. Quanto mais você pode ir de qualquer jeito, você vai com qualquer roupa, você vai engraçado, você vai bonito, é uma delícia. Eu gosto da temperatura, tudo quanto é tipo de comida, o astral da festa, é muito bom. Fora que dura o mês inteiro, né? Então você pode curtir, não é igual o Natal, o Réveillon, que é um dia, né? A gente curte o mês inteiro, é muito bom. Tem festa junina e tem festa julina também, porque muitas vezes se estende aí pelo mês de julho também. E bom, aqui no Band News Informa a gente convocou mais uma vez uma nutricionista para falar dessa vez das delícias da festa junina.
Eu tô falando da Patrícia Augustrozzi, nossa nutricionista funcional. E aí, Patrícia, é ou não é a festa mais gostosa do ano? Gente, com certeza. Tem cada delícia e alegre, como a Camila bem colocou. Todo mundo com um sorriso no rosto, uma delícia. É isso aí. Bom, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, acho que o alimento que é a peça central das comidas que fazem nesse período acaba sendo o milho, né? Porque dá para fazer tanta coisa com milho. Então eu queria saber primeiro disso, se é um alimento calórico. Olha, perto de todas as opções que a gente tem numa festa junina, o milho é um dos melhores que a gente vai encontrar, porque ele não é tão calórico quanto outros, né? Como amendoim, como coco, que talvez a gente ainda fale, mas ele é muito coringa, então ele acaba, obviamente, podendo participar de um curau, de alguma outra preparação que fica mais calórico, mas uma pipoca é super magrinho, o milho é lotado de fibras, ele tem e as fibras vão ajudar na saciedade, que ajudam no funcionamento intestinal, além de ter outros nutrientes também, né, que são os micronutrientes. Então ele é um alimento rico em nutrientes e não tão rico em calorias, então é um belo aliado. É muito mais a ver com o preparo do milho, né, porque você vai fazer alguns alimentos que levam leite condensado, por exemplo, ou açúcar, então é mais ficar de olho nisso. E se você fizer o milho mesmo, né, pegar a espiga do milho, se você vai colocar uma manteiga ou não, sal, enfim, tem mais a ver com o preparo, né? Perfeito, para vocês terem uma ideia, uma espiga de milho cozida, normal, natural, vai ter ali em torno de 130 calorias. Já uma xícara pequena de um curau, porque como você bem colocou, vai levar um açúcar, vai levar um leite condensado, alguma outra coisa, ele vai para uma xícara pequenininha, ele pula para 250 calorias, né? Então você dobra quase a caloria desse milho, sendo que demora mais para comer, por exemplo, a espiga, o próprio milho que foi estourado virando uma pipoca, que fica uma delícia também, mas que é leve, não é tão pesada. Então, foi exatamente como você colocou. Melhor dar preferência das preparações com milho salgadas do que as doces. E o pinhão, ele é magro mesmo assim, Patrícia? Então, cada unidade de pinhão, a gente é capaz de comer muito, né? Mas assim, cada pinhãozinho tem 10, 12 calorias. Então, óbvio que quanto mais eu como, eu vou somando. Eu como 10 pinhões, eu tô comendo 100 calorias, né? Então, se comermos demais, ele vai somar. Mas como ele é uma semente e é bem rico em proteína e nutrientes, é um alimento muito nutritivo. Apesar de ter lá uma caloriazinha que vai somar no volume, ele é muito bem aproveitado pelo nosso corpo. É um bom alimento, sabe? Como o milho, por exemplo, que também é um bom alimento. Assim como tem uns doces de abóbora, de mamão, que às vezes acontece. Não é o unânime, né? Nem todo mundo ama, mas são preparações mais saudáveis, vamos colocar assim, mais bem aproveitadas pelo nosso corpo. No caso da paçoca, amo paçoca. Às vezes a gente encontra aquelas que são mais clarinhas, outras mais escuras. Isso tem a ver com a concentração de amendoim que tem ali e também a quantidade de açúcar? Sim, com certeza, né? Quanto menos açúcar, mais marronzinha vai ser essa paçoca, e quanto mais clarinha, a tendência normalmente é que tenha uma mistura com açúcar. O amendoim, ele é um belo alimento, ele é bem completo, né? Ele tem um carboidrato, mas ele tem mais ainda proteína e gordura, ele dá uma saciedade, ele é uma delícia, só que ele é extremamente calórico e dependendo de onde ele foi armazenado, existe um risco já até conhecido de aflatoxina, de intoxicação hepática, por conta dessa toxina muito difícil, que é um fungo, né, que se chama micotoxina. No caso do amendoim, é a aflatoxina, que tem uma relação ruim com o nosso organismo se a gente exagera. Então, ele é um alimento mais calórico e ele tem essa questão da aflatoxina. Porém, ele é extremamente nutritivo. Então, eu gosto muito de, por exemplo, para Camila, que é fitness total, né, um bom pré-treino, adora paçoca, até um intratreino no pedal de quem pedala, por exemplo, e ele é um alimento ainda versátil, mas se a gente exagera e começar a usar com muita frequência, eu posso expor meu organismo a uma toxina que ele não consegue se livrar tão fácil. Então, se for uma coisa pontual, é muito bem-vindo. Patrícia, e as bebidas, né? Porque eu estou perguntando agora para os ouvintes e para a Bruna, porque não faz muito minha cabeça, mas quentão, vinho quente... Gente, isso é pesado, viu? Isso é o que assim, foi o que você falou, Camila, no início. A festa junina acontece com um clima muito bom, que é o inverno. Então, cabe, né, essas comidas mais pesadas, as bebidas que esquentam mesmo ali a alma.
mas elas são bebidas bem açucaradas, o vinho quente, o próprio quentão, as calorias da bebida alcoólica, né? Qualquer bebida alcoólica já tem lá 7 calorias por ml, então sempre o etanol tem mais caloria que o açúcar, mas quando você ainda junta com o açúcar, com outros ingredientes, aquilo realmente se torna algo extremamente calórico. Os 150 ml de um quentão tem quase 300 calorias, são 280, gente, 150, tá? É uma xícara de chá, tá? Do quentão. E o vinho quente, essa mesma dose, 150 ml, tem 180. Então o vinho quente ganha. Pra gente conseguir ter a alegria da festa junina e manter ali minimamente a nossa saúde, a palavra aqui que cabe é moderação. É não exagerar em nada. E na verdade, né, Patrícia, que depende da festa junina que a gente vai, porque hoje em dia é uma loucura a quantidade de comida e tem tudo, né? Tem desde do algodão doce, tem, eu adoro, por exemplo, tem sempre o capeletim brodo na festa junina que eu vou, do meu clube, que eu adoro, o capeletim brodo de lá, que é um prato de comida. E aí tem os churrasquinhos, que é aquilo de palitinho, aquelas carnes que tem em todas as festas. Isso tudo, aí a gente tem que fazer uma seleção, é isso, né? A gente vai com um papelzinho anotado, ticando, porque não vai dar pra passar em tudo, né? É isso. Ai, gente, a gente na cabeça, na gula, a gente quer tudo, né? Mas o estômago não aguenta. E pra ser uma festa bacana, a gente tem que sair dela feliz e não meio, né, ali precisando de um medicamento ali, um antiácido, para ajudar na digestão. Então, nesse sentido, uma porção sem misturar demais, sabe? Essa coisa de muito open bar de tudo e a gente vai misturando, o processo digestivo sofre demais. Então, tentar pegar um integrante de cada grupo, ou pelo menos uma quantidade menor, quando quiser pegar um pouco mais, né? Uns 2 ou 3 de cada grupo, aí diminui um pouco a quantidade para provar um pouquinho mais, fazer uma amostra, né? Aí para poder comer bastante, come um pouquinho de cada também. Oi, Informers, e aí, já estão com um quentão na mão ou vão de vinho quente? A gente está recebendo a nutricionista funcional Patrícia Augustrozzi para falar sobre os quitutes juninos. Patrícia, eu queria falar sobre cachorro quente, que também é bem comum a gente encontrar nessa época, mas de maneira geral a gente come cachorro quente o ano todo, né, aqui no Brasil. E a salsicha, eu acho que é um dos alimentos mais polêmicos que tem, quando a gente está pensando aqui num alimento industrializado, né, eu queria saber se tem como a gente procurar um cachorro-quente saudável, porque no fim das contas, o que a gente está falando ali da salsicha, o que deveria ser é carne embutida, né? Então, como é que a pessoa sabe que ela está ingerindo um alimento nutritivo quando se trata de cachorro-quente? Pois, gente, ela não sabe. Na verdade, a salsicha, né? Você colocou muito bem. O cachorro-quente não é típico de festa junina, mas existe, está presente mesmo nas festas juninas do Brasil. E é das coisas que, assim, os alimentos que eu realmente menos indico. Se puder evitar, e vai em qualquer outra das opções que a gente falou, ou até das comidas típicas, porque a salsicha ela é um alimento ultraprocessado que recebe muitas substâncias químicas que estão relacionadas à doença, especialmente o aumento do câncer. Aí você vai falar, puxa, mas eu nunca como, é só na festa junina. Não é um alimento, sabe? É um produto alimentício. Foi algo que o ser humano criou, misturou cor, sabor, aroma e fez uma coisa realmente muito saborosa que o ser humano gosta, porque pro paladar tem substâncias ali que são feitas para isso, estimula demais a nossa papila gustativa, então a gente adora, mas não é um alimento que valha muito a pena por conta desse contexto que a gente está colocando aqui. Um alimento, às vezes, ele é calórico, mas ele compensa, porque ele agrega ao corpo, à saúde. O cachorro-quente, ele não agrega. Ele é só o paladar. O prazer termina assim que põe pra dentro. Só que o nosso corpo tem que lidar com todas aquelas substâncias. Então, as nossas células, elas vão ter que trabalhar muito para eliminar substâncias presentes nessas carnes ultraprocessadas que têm, como eu falei, muita relação com doença e não com saúde, sabe? Bom, quero agradecer demais a participação da nutricionista funcional Patrícia Augustrozzi aqui no Band News Informa. Boas festas juninas e até a próxima, Patrícia. Isso aí, obrigada, meninas. Um prazer, como sempre. Beijo pra vocês. Obrigada, Patrícia. Camila, hora de ir embora. Quem quiser malhar com você para queimar essas comidas de festa junina, como é que faz? É só me procurar no @Camila, _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH.
boa semana a todos, muitas festas juninas e não tão muitas comidas de festa junina, Bruna. Boas festas juninas para todo mundo. O Band News em Forma vai ficando por aqui. Você pode ouvir essa e outras edições lá no site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também no Spotify. É só procurar o perfil do Band News em Forma. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News em Forma.